As empresas estão mudando as suas estratégias de forma a recrutar e reter mulheres qualificadas no emprego. Algumas das mudanças que já são notadas e implementadas: diálogo extenso sobre as mudanças necessárias na cultura organizacional, workshops e reuniões dirigidas, implementação de políticas para equipar salários e oportunidades, designação de responsáveis pela implementação de mudanças, avaliação quantitativamente e qualitativamente de progressos em áreas específicas, a briga que as mulheres precisarão enfrentar para conseguir uma maior igualdade envolve poder. Apesar de já termos uma presidente, a representação no primeiro escalão tem sido ampliada. O setor privado tem uma estratégia diferenciada. Verifica-se que essa guerra por espaço e poder será travada cada vez mais em todas as esferas políticas, dentro de casa e na empresa. As principais tendências associadas ao avanço das mulheres no mercado de trabalho são: presença das mulheres em áreas e ocupações antes restritas aos homens, maternidade adiada e um menor número de filhos, aumento do padrão de consumo familiar e do investimento em educação, crescente reivindicação por igualdade cívica e política. Texto complementar: informações sobre a mulher no mercado de trabalho. A participação das mulheres no mercado de trabalho, seu perfil etário e educacional, o contingente feminino no setor público, a jornada de trabalho considerada, a escolaridade, o percentual de mulheres que gostaria de trabalhar mais. Esses e outros pontos serão levantados pelo IBGE no Dia Internacional da Mulher. O trabalho especial Mulher no Mercado de Trabalho, perguntas e respostas, tem como objetivo apresentar um panorama da mulher no mercado de trabalho. As informações usadas provêm da pesquisa mensal de emprego. PME 2009, realizada nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. 35,5% das mulheres tinham carteira de trabalho assinada. Em 2009, aproximadamente 35,5% das mulheres estavam inseridas no mercado de trabalho como empregadas com carteira de trabalho assinada, percentual inferior ao observado na distribuição masculina, 43,9%. As mulheres empregadas sem carteira de trabalhando por conta própria correspondiam a 30,9%. Entre os homens, este percentual era de 40%, já o percentual de mulheres empregadoras era de 3,6%, pouco mais da metade do percentual verificado na população masculina, 7%. 61,2% das trabalhadoras tinham 11 anos ou mais de estudo, enquanto 61,2% das trabalhadoras tinham 11 anos ou mais de estudo, ou seja, pelo menos o ensino médio completo. Para os homens, este percentual era de 53,2%. A parcela de mulheres ocupadas com o nível superior completo era de 19,6%, também superior aos homens, 14,2%. Por outro lado, nos grupos de menor escolaridade, a participação dos homens era superior à das mulheres. Elas trabalharam 38,9 horas em média. Apesar de, desde 2003, ter ocorrido uma redução de aproximadamente 36 minutos na diferença entre a média de horas trabalhadas por homens e mulheres, em 2009 as mulheres continuaram trabalhando, em média, menos que os homens. Cabe esclarecer que essa queda foi ocasionada pela redução na média de horas trabalhadas pelos homens. As mulheres, em 2009, trabalharam em média 38,9 horas, 4,6 horas a menos que os homens. As mulheres trabalhavam menos que os homens em todos os grupamentos de atividade, com a exceção das mulheres ocupadas em outros serviços. As demais atividades apresentaram aumento da média de horas trabalhadas para as mulheres. No grupamento Administração Pública, as mulheres trabalharam em média 36,4 horas semanais. Em 2009, as mulheres com 8 a 10 anos de estudo foram as que declararam trabalhar mais horas semanais, 39,4 horas.
No entanto, aquelas com 11 anos ou mais de estudo foram as que apresentaram a menor diferença na média de horas trabalhadas em relação aos homens, 3,6 horas, em 2003. Essa diferença era de 4,4 horas. As mulheres com 1 até 3 anos de estudo foram as que apresentaram a maior diferença, 7,2 horas, na média de horas trabalhadas, quando comparadas aos homens. Tal realidade é similar à verificada em 2003, quando a diferença era de 7,3 horas. O número de horas trabalhadas pelas mulheres que possuíam curso superior completo somente ultrapassava ao das que tinham até 3 anos de estudo. Já as mulheres com 11 anos ou mais de estudo foram as únicas a aumentar a média de horas trabalhadas semanalmente em todo o mercado de trabalho, de 38,8 horas em 2003 para 39,1 horas em 2009. O rendimento continua sendo inferior ao dos homens. O rendimento de trabalho das mulheres, estimado em R$ 1.097,93, continua inferior ao dos homens, R$ 1.518,31. Em 2009, comparando a média anual de rendimentos dos homens e das mulheres, verificou-se que as mulheres ganham em torno de 72,3% do rendimento recebido pelos homens. Em 2003, esse percentual era de 70,8%. Considerando um grupo mais homogêneo, com a mesma escolaridade e do mesmo grupamento de atividade, a diferença entre os rendimentos persiste, tanto para as pessoas que possuíam 11 anos ou mais de estudo, quanto para as que tinham curso superior completo. Os rendimentos da população masculina eram superiores aos da feminina. Verificou-se que nos diversos grupamentos de atividade econômica, a escolaridade de nível superior não aproxima os rendimentos recebidos por homens e mulheres. Pelo contrário, a diferença acentua-se no caso do comércio. Por exemplo, a diferença de rendimento para a escolaridade de 11 anos ou mais de estudo é de 616,80 a mais para os homens, quanto a comparação é feita para o nível superior, ela é de 1.653,70 para eles. No entanto, no grupamento da construção, as mulheres com 11 anos ou mais de estudo têm rendimentos ligeiramente superior ao dos homens, com a mesma escolaridade. Elas recebem em média R$ 2.007,80 contra R$ 1.917,20 dos homens. Aumentou a escolaridade das mulheres que procuram trabalho. Em 2009, entre os 1.057.000 mulheres desocupadas e procurando por trabalho, 8,1% tinha nível superior. Houve aumento na escolaridade dessas mulheres, visto que em 2003, em média, 5% tinha nível superior. Esse crescimento resulta do aumento da escolaridade de uma forma geral. O aumento da escolaridade também pode ser verificado em outros níveis em 2003. Em média, 44,7% das mulheres desocupadas tinham 11 anos ou mais de estudo. Em 2009, essa proporção ultrapassou significativamente a metade da população, 59,8%. Verificou-se que a população feminina desocupada é proporcionalmente mais escolarizada que a população feminina acima de 10 anos, enquanto, em média, 81,2% da população feminina desocupada tinha 8 anos ou mais de escolaridade. Na população em idade ativa, este percentual era de 61,1%. Cresceu o percentual de mulheres adultas querendo trabalhar. A população feminina desocupada, 1,7 milhão, 57 milhões de mulheres em 2009, está muito concentrada no grupo etário entre 25 e 49 anos de idade. Em 2003, as mulheres nesta faixa etária correspondiam a 49,3% da população feminina desocupada. Em 2009, elas já eram mais da metade, 54,2%. Dinâmicas territoriais da economia agrícola no Brasil. O setor agrícola tem grande importância histórica para o país, devido ao próprio processo de evolução da economia. Até início do século XX, a economia nacional era estritamente agrária e suas exportações dependiam do setor primário. O maior problema que se verifica quando estudamos a agricultura e a pecuária no Brasil é a forte concentração dos meios de produção, de renda e o uso inadequado das terras agricultáveis.
muitas vezes usadas como reserva de valor. Desse modo, caracterizam problemas no setor agropecuário brasileiro, a concentração de terras e o sistema primitivo de exploração da terra, baixo uso de tecnologia na produção. Como podemos observar no estudo do Brasil até o momento, o país apresenta diferenças significativas também no setor agrícola, e podemos observar uma diferença espacial do uso da terra por setores, com forte presença de tecnologia, culturas voltadas para a exportação, o outro apresenta baixo investimento tecnológico, cultura de subsistência. O maior problema é que a modernização agrícola levou a uma redução do número de trabalhadores no campo, causando o êxodo rural, acelerando o processo de expropriação rural. Esse processo levou ao aumento de trabalhadores despreparados para o mercado urbano, se concentrando nas periferias das grandes cidades e, consequentemente, ao aumento da pobreza urbana. Essa pobreza estava distribuída no grande espaço rural e agora se concentra nas periferias das cidades. Assim, podemos listar algumas características do campo no Brasil: concentração fundiária, baixo uso de tecnologia, agricultura modernizada voltada para o mercado externo, cultura de subsistência com baixo investimento em tecnologia, especialização produtiva do território fronteira agrícola. A implementação da agricultura no país foi historicamente concentrada no litoral, com a modernização do território. Com a introdução do sistema rodoviário da segunda metade do século XX, tornou-se possível romper com as ilhas econômicas e criar um mercado nacional. Esses fatores levaram também à expansão da agricultura para o interior do território. A ocupação de novas áreas para a produção agrícola é chamada de fronteiras agrícolas. Na década de 40 a 60, a fronteira se concentrava na região centro-oeste, mas a partir da década de 70, a Amazônia apresentou-se como a nova e principal área de expansão. A ocupação diferencial do espaço, com sucessivas fases de modernização, gerou um espaço heterogêneo. Quando observamos o espaço e consideramos os dados da produção, organização, uso de insumos e tecnologias, esse espaço heterogêneo pode ser caracterizado da seguinte maneira: Centro-Sul, elevado grau de modernização agrícola com uso de insumos e tecnologia na produção, máquinas, fertilizantes, sementes selecionadas, defensivos, empresas de pesquisas e desenvolvimento tecnológico estão presentes no cenário produtivo.